Olá, pessoal, tudo bem? Como que foi a semana? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar como fazer uma paginação infinita, uma barra de rolagem infinita no WordPress. É aquela que você vai rolando o mouse e ela nunca termina. E também o usuário não precisa clicar em Next, nem anterior, nem próximo. Ela só vai rolando e vai crescendo. Então fique comigo que agora eu vou trocar a tela aqui, vou mostrar a tela do computador e vou começar o tutorial com vocês. Temos aqui nosso site de exemplo, né, que a gente criou. Bem simplesinho, só para mostrar para vocês. Aqui eu coloquei alguns posts falsos, né, uns posts de exemplo. Eu tenho um vídeo tutorial que eu ensino como criar esses posts de exemplo. Se você quiser, clica aqui no card e vai te levar até lá, tá bom? Então aqui é a nossa página, né, uma página bem simples. Eu vou editar aqui ela no Elementor, para vocês verem. Tá aqui ela aqui no Elementor. Eu estou usando o Elementor Pro, mas você pode usar o Elementor normal também, sem ser o Pro, tá? Aqui é um campo de post, como vocês podem ver. E aqui tem a paginação. Ela está nula no caso, né? Eu vou colocar uma paginação básica. Não vou traduzir nem nada para não perder muito tempo, né? Tá aqui a Next e Previews, que é antes e depois. Vamos lá para o site agora. Vamos aqui atualizar. Ó, apareceu Next. Vamos clicar aqui, ó, ele foi para a próxima e vai voltar para a página anterior. Então é uma paginação bem básica. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o nosso plugin que faz esse processo. Eu vou aqui abrir o painel de controle e vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai vir nos plugins que eu adicionei. O nome dele é Width Infinite Scrolling. Esse daqui, tá? Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Lembrando que é um plugin grátis, tá? Você não vai precisar pagar nada. Então você instala ele, clica aqui em Settings e vai levar para a página de instalação. Na página dele, eu estou com ela aberta aqui, ó. Ela vai aparecer para vocês essa daqui, ó, que é a página básica, né? Então aqui está o nav, né? .navigation, nav.navigation.next, aqui o artigo e aqui o main. Aqui você pode trocar essa imagenzinha que fica rodando, tá? Você pode colocar um outro GIF do teu gosto, ou você pode deixar esse aqui mesmo. Aqui onde está nav.navigation, nav é um HTML que tem no Elementor ou no WordPress, tá? E o .navigation é a classe. Então você vai ter que ir lá no seu site e procurar onde está esse nav.navigation e substituir. Se o nome for diferente, você vai substituir, tá? Eu vou selecionar a página aqui, vou deixar aqui a página dividida para vocês verem, tá? Voltei aqui, ó. Eu dividi a página em dois para vocês verem o que é original quando você instala e o que é o que eu peguei com as classes, tá? Então esse navigation aqui é aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Aqui dentro do WordPress, você vai clicar aqui com o botão F12 ou botão direito em inspecionar e aqui vai aparecer para você as classes, tá? Eu sei que tem um pouco de código, é um pouco complicado, mas vai tranquilinho, vai seguindo aqui o vídeo que você vai conseguir, tá? Esse nav que tá ali é aqui, ó, nav. Tá vendo? É um HTML, nav. A classe dele é Elementor-Pagination. Então não é tão complicado, tá? Então lembrando, você vai apertar o F12 ou o botão direito e vai clicar em inspecionar. Vai aparecer essa tela aqui para você. Talvez ela apareça diferente, talvez ela apareça aqui na lateral, tá? Mas não se preocupa. Vai tranquilinho, vai respira. Se essa barra aparecer, essa barra aqui aparecer na lateral, aqui, ó, como assim, ó, igual esse modelo meu, ó. Se ela aparecer para você assim na lateral, então você vai vir aqui nesses três pontinhos. Aí vai clicar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui em cima, desculpa. Vai vir aqui em cima nesses três pontinhos e vai clicar aqui embaixo, ó. Ele vai vir aqui para baixo. Então fica bem mais fácil para você se você deixar ela aqui embaixo, tá bom? Então lembrando, se aparecer essa barra aqui, essa parte preta aqui, aqui do lado você vai vir nos três pontinhos e vai selecionar esse daqui, ó, esse item. E ela vai vir aqui para baixo. Eu acho muito mais fácil para visualizar, tá? Então aqui, ó, nav é um HTML, esse nav aqui, e a classe é essa aqui, ó, Elementor-Pagination. Então voltando lá. Então aqui você vai trocar esse nav.navigation por aquela classe lá. Vou pegar ela aqui, ó. Aqui e vou colocar ela aqui. Então o pontinho significa que é uma classe. Então você sempre tem que colocar o pontinho, tá? Você coloca pontinho e coloca o nome da classe, que é aqui a parte de navegação. Vou mostrar para vocês como que tá lá agora só com a paginação, né? Ó, não tá aparecendo ainda a parte da paginação automática, tá normal ainda, tá? Porque eu não salvei. Então voltando lá. Aqui o Next, você vai procurar o Next lá no Navigation. Então lembrando que é nav.navigation. O A, que é o A? O A é link.
Então, quando vai ter um link no HTML, ele significa A. No caso, desculpa, quando é um link, né? Quando tem um A, ele vai ser o link. Então, A é link, tá? E pontinho é classe. Aqui tem um pontinho next, então a gente vai procurar lá no nosso Elementor qual que é o referente a essa classe aqui. Aqui a gente já colocou, né? Já sei que é essa daqui, mas só para mostrar para vocês, tá? Vamos lá, vamos voltar lá no nosso Elementor. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só para ficar mais fácil. Vamos voltar lá. Vamos procurar o nosso nav.a. Aqui o next. Deixa eu pegar o next aqui. Aqui, ó. Ó, tá vendo que tem um A aqui, ó? Esse A. A classe dele é next. Ele tem mais de uma classe, né? Que é a classe numbers, mas não tem problema, não precisa se preocupar. Você pode ter várias classes aqui, umas 50 se você quiser. Então o A é o link e o next é a nossa classe. E o nome dessa classe mãe é essa aqui, ó, Elementor Pagination, que é a classe mãe. Então essa classe next está dentro da classe do Elementor, da classe do Elementor, tá? Então vamos procurar ela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Elementor tracinho Pagination e a classe do next está dentro dela. Então se você diminuir aqui, não aparece ela. Tá vendo que está na hierarquia? Então a gente vai pegar essa classe aqui, ó. No caso, essa classe. Vamos substituir aqui o nosso nav, esse navigation aqui, e vai ficar assim. Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui onde está artigo e post, é onde vai estar o seu artigo, tá? Então você vai ter que olhar lá no seu Elementor, no seu WordPress, e vai procurar onde estão os seus posts. Vamos procurar aqui, ó. Lá no começo. Vamos colocar aqui na busca, post. Vamos colocar aqui artigo. Aqui, ó. Esse artigo também é a mesma coisa do nav. Ele é um HTML que significa artigo, tá? Então o nome dele aqui é artigo. E a classe dele é a classe .post. Cadê a classe .post? Vamos procurar ela aqui, ó. Cadê a classe post? Provavelmente vai ter mais de um artigo aqui. Vamos ver aqui se tem mais algum. Single post, type post, aqui, ó, artigo, Elementor post, type post e post. É esse daqui. Então esse daqui é um item desse daqui, tá? Ó, tá vendo que ele fica marcadinho? Então esse é a nossa classe, que é onde está nosso bloco de posts, né? Na verdade é nosso post individual, não é o bloco de post. Esse aqui é um post só, tá? Então cada bloquinho desse daqui, ele é um artigo de post. Então tá aqui, ó, artigo post. Item selector. Né? Então é item por item aqui. O nosso bloco grande, né? Nosso bloco total, aqui tá como main, que é o bloco grande, né? Daí sim o bloco grande vai ser todos os elementos que tem dentro. Aqui no nosso caso, elemento tracinho widget container. Aqui nesse outro é main, quando provavelmente é um WordPress básico. No WordPress sem o Elementor vai ser essa classe aqui. Mas pode variar de acordo com o tema, né? Então vamos procurar esse widget ali. Vamos clicar aqui nos posts. Ele vai ser provavelmente o pai. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu marquei todos aqui e já apareceu bem fácil. Que é o mesmo. Então você vai dar 2 cliques aqui, ó. Você já consegue copiar. Clica com o botão Ctrl C. Vem aqui e cola. Pode ver que é o mesmo. Depois de feito essa alteração, você vai clicar em salvar. Vamos salvar. E agora vamos lá no nosso site. Eu vou aumentar aqui, vou tirar essa parte de cá. Tá vendo que está aqui o next ainda, né? Vamos apertar F5. Ó, tá a bolinha. Então quando você vai rodando, ele vai vindo mais. Eu não tenho muitos posts aqui, né? Mas é só para exemplificar para vocês. Então eu vou dar um F5 de novo. Ó, a bolinha. Carregou. Ó, a bolinha de novo. Então sempre quando você vai para baixo, vai carregando a bolinha, tá? Só que daí, claro, que eu não tenho tantos posts assim. Se você tiver 300 posts, vai ficar carregando até infinito. E como que você decide quantos que aparecem nessa bolinha? De quantos em quantos? Então a gente vai voltar lá no nosso elemento. Aqui, ó, tem 6, né? Tem um bloquinho de 6. Eu posso mudar esse bloquinho também. Vamos lá em paginação. O limite dele é 5 páginas. Então vamos aumentar esse limite, né? Vamos colocar mais limite. Eu tenho 100 posts carregados ali. Então vamos aumentar até 100.
Então ele vai até 100, tá? Vamos voltar lá. Claro que se eu tivesse mais posts, eu poderia aumentar para mais ainda. Ou poderia diminuir. Então vamos clicar aqui na F5. Agora vamos lá. Aparece mais. Aparece mais. E vai aparecer até chegar nos 100 posts. Eu posso diminuir também, deixando 1, 2, por exemplo. E ele vai pegar 2 vezes. Deixa eu atualizar aqui. Vai pegar 2 páginas no caso. Tá vendo? Então essa aqui é a primeira página e essa daqui é a segunda página. É como se fosse a segunda página, né? E eu posso deixar uma página só, que daí não vai fazer nada. Vamos salvar. Vamos subir lá no comecinho. Só vai mostrar a primeira página. Então cada vez que aparece aquele reloader, é uma página, é referente a uma página. Então você pode ter milhares e milhares de páginas. Você que vai decidir o que você quer fazer. Isso é bom para o teu site não ficar pesado. Para que quando você vai acessar, a pessoa vai acessar, se ela tiver uma internet lenta, ela vai conseguir navegar tranquilo. Principalmente no celular. Que aqui, ó, você carregou 6 posts. Então a pessoa, se ela quiser ver o post, beleza. Se ela quer ir pro próximo, vai carregar só mais 6. Não vai carregar 100 posts de uma vez só. Por exemplo, se eu tivesse todos os posts, eu tirar aqui, ó, number, e aumentar a quantidade de posts, se eu vier aqui na nossa query, aqui, aumentar a quantidade de posts e colocar lá 100 posts, ele vai ficar super pesado, então não é legal. Não fica bacana porque você acaba sobrecarregando a conexão do usuário, né? Então não é nada legal você fazer isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui 100 posts. Olha como demora para carregar. Isso que eu tô local, né? Eu tô local, tá na minha máquina aqui, não tá online não, tá? Vamos colocar aqui, ó. Até que não foi tão demorado, mas se você tiver numa internet lenta, uma conexão online, pode ter certeza que vai demorar. Vai demorar bastante, porque são 100 posts carregados aqui. Hoje mesmo eu estava fazendo um processo desse, com 300 e poucos posts, uma conexão lenta de celular, assim, era sofrido. Demorava bastante para carregar, bastante mesmo, chegava até a travar o celular. Então, é muito importante ter esse loader ali para que não fique carregando todos os posts de uma vez só. Então era isso, pessoal. O vídeo de hoje já foi um tutorial bem rápido, bem básico, mas que eu tenho certeza que vai ser bem útil para vocês na hora que vocês precisarem carregar um post, uma paginação e quiserem diminuir a carga que esses posts só dão no servidor. Espero que vocês tenham gostado. Então até semana que vem. Lembrando que todas as quartas, quintas e sextas tem vídeo novo, tá? Sempre às 11 horas da manhã. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau.